eu troquei tudo que eu pensava, tudo que eu me lamentava aos pés do Senhor por uma oração de gratidão. Então eu quero te fazer esse convite. Eu sei que você já tem o nome aí da sua criança. Então eu quero te convidar a orar por ela já, sabe? Pai, eu te agradeço pela vida, sei lá, vamos falar o nome aqui, pela vida do João, que está morando aí no mundo sobrenatural com o Senhor. Mas eu já agradeço pela vida dele, porque eu creio que no tempo certo o Senhor vai trazer ele para o mundo natural. Bem, pelo título do vídeo, você já deve perceber que não é um vídeo fácil de se gravar, de se conversar. Eu achei que o Senhor ia esperar um pouco mais de tempo para mim falar sobre isso, mas essa madrugada, com o sonho que ele me deu, foi mais um: vamos, você precisa falar sobre isso. Então, eis-me aqui. Então, o conteúdo do vídeo de hoje é um pouco mais, assim, sensível, mas também trazendo mais palavras de conforto para as tentantes que, assim como eu, mas eu acho que dá para classificar em duas partes, e eu já vou explicar mais sobre como separar esse grupo em duas partes. Vou ser bem breve, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho coisas que o Senhor coloca no meu coração, palavras, testemunhos e tudo aquilo que Ele ministra para compartilhar aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e no final, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguma amiga tentante que também precisa ouvir essa palavra. Agora é a parte mais difícil, que é falar sobre isso. Bem, eu já sou mãe de um menino, Ravi, 4 anos, e o tempo passou muito rápido. E eu confesso que eu demorei um pouco para pensar no próximo filho, mas nesse ano, ali no meio do ano, até agora, o Senhor foi voltando esse desejo no meu coração de ser mãe de novo. Quando eu falo sobre separar o grupo de tentantes, o que que eu quero dizer com isso? Existe o grupo de tentantes que são o casal juntos, tentando de várias maneiras, de jeitos naturais, com uma ajuda da medicina, enfim, esse a gente pode classificar como as tentantes, né, categoria A. Então, é aquelas que já estão alinhadas ali com o marido, tá tudo certo, estão tentando há muito tempo, ou começaram agora, mas enfim, são tentantes que o marido ali já está, né, confortável, já deu ok, os dois estão tentando juntos. O que eu quero dizer é que eles estão com a mesma visão de estar na hora de termos filhos, ou do segundo filho, ou terceiro, enfim, ali juntos. E a categoria B, que eu acho que é onde eu me encaixo, e eu acho que pode ser que você esteja nela, é aquela categoria de mulheres que tem o desejo de ser mãe ou ser mãe pela segunda vez, mas tem muito medo do amanhã, tem muito medo de como vai ser o amor com o filho, mas principalmente que ainda não está tão alinhada assim esse desejo com o marido. O marido até quer, mas ainda existe um certo receio. Então o desejo está muito mais no seu coração do que talvez no dele. Então, não que meu marido não queira, gente. E é difícil e eu preciso falar isso com muita delicadeza para não expor ele também. O que eu quero dizer é que talvez, por enquanto, eu deseje muito mais que ele. Só isso. Ele quer também, mas existe um certo momento para todo mundo. E talvez para mim chega primeiro antes dele. Como geralmente chega para a mulher antes do homem, né? Então, eu quero dizer que eu quero falar talvez mais com a categoria B, mas também com a categoria A, certo? Então, quando eu estou fazendo essas duas partes, é por conta disso. Porque existe um alinhamento já entre o casal, ali no A, e uma categoria B ainda que ainda não conseguiu se estruturar ali, mas o desejo tá fervendo no coração da mulher, certo? Dito isso, como eu disse, preciso ter bastante cuidado e zelo
para o que eu vou compartilhar. Por isso que às vezes você vai ver eu desviando o olhar da câmera. É puro nervosismo mesmo. Então vamos lá. Eu estou num processo com o Senhor desde julho, de querer, né, ser mãe de novo. E por um breve momento eu achei que essa gestação iria vir em julho, acabou não vindo. E o Senhor me confirmou que realmente não, não ia evoluir. Então, desde lá, eu tenho tentado entregar para o Senhor esse sonho, sabe? Eu vi, eu acho que você também já deve ter visto. Eu vi uma vez uma frase no Instagram que o Senhor ele vai te dar quando você menos, quando você demonstrar menos interesse, quando você realmente não quiser mais, ele vai te entregar. Algo mais ou menos assim, eu não lembro a frase exatamente como era, mas era nesse sentido. E E por um momento eu acreditei nela, sabe? Nessa frase. Falei, então eu vou fingir que eu não quero mais. Sabe as frustrações de você achar que é aquele mês e não é? Você orar e ver várias palavras e até talvez sonhos proféticos que você fala, cara, é esse mês. Tem tudo pra ser esse mês. O senhor já tá me falando que é esse mês. E daí chega a menstruação ali e acaba com todos os seus sonhos. Então, eu acreditei por um tempo nessa frase. Só que depois ela deixou de fazer sentido. Porque eu não queria disfarçar e nem quero disfarçar o que eu quero, o que eu tô sonhando, sabe? E eu já tentei entregar várias vezes pro Senhor. E eu sei que pode ter muita gente que vai falar assim, Camila, mas entrega de verdade, coloca nas mãos do Senhor e tudo mais. Eu já coloquei nas mãos do Senhor. Mas, se é o meu sonho é. Eu amo meu filho mais que tudo, mas eu sonho ser mãe de menina. Então, esse é o meu sonho. E eu tenho um pai que me permite sonhar. Então, não tem como eu falar assim, eu vou entregar um sonho e fingir que ele não existe. Se o meu próprio pai já me autorizou a sonhar. Então, hoje o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração tantas coisas sobre isso, nesse sentido, pra vir aqui gravar esse vídeo. Tanto é que comecei a fazer um esboço, eu não sabia quando eu iria gravar. E o meu filho estava na sala, daí eu falei, Senhor, se ele dormir, eu gravo. O Ravi não estava ali com sono, ele estava assistindo. E eu fazendo esboço tudo. Gente, eu terminei o esboço, eu ouvi a respiração do Ravi. Fui olhar, dormindo. Falei, bem, esse é o momento, então eu vou gravar. Então, voltando. Então eu fiquei. O que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor ministrou no meu coração. Eu não tô te pedindo para você me entregar o sonho. Eu não quero o seu sonho, porque eu quero realizá-lo. O que eu quero que você me entregue é o tempo da realização desse sonho. Que o nosso tempo não é o mesmo do Senhor. Então, o Senhor fala muito forte e eu creio que vai falar com você também. Eu não quero o seu sonho. Eu não quero que você me entregue algo que vamos sonhar juntos. Eu quero que você me entregue apenas o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo para todas as coisas. É esse que eu quero que você me entregue. Então, o Senhor, primeiramente, fala no meu coração, eu creio que vai ministrar no seu, porque eu sinto a graça de Deus aqui. E enquanto eu tô olhando pra cima, tô olhando pro céu, que a minha janela tá aberta. E como que a gente entrega um tempo? Não dá pra gente saber como que a gente vai entregar um tempo. Apenas vivendo, apenas crendo. E eu vou trazer aqui algumas coisas que foram acontecendo entre o mês de outubro e o mês de novembro, que me fizeram caminhar até aqui, até esse tempo. E eu ainda estou, né, nele, mas assim, que me tratou e vem me tratando no sentido de primeiro eu vou mostrar pra você como que é, para que através de você outras mulheres escutem. E é exatamente isso. Bem, por que que eu vim até aqui gravar? Nessa madrugada, eu tive um sonho que foi muito muito certo assim sobre isso. Eu sonhei que eu estava dentro de um banheiro. Era um banheiro grande, parecia banheiro de ginásio, de academia, assim. Enfim, eu sei que tinha bastante mulheres ali. E eu lembro de estar dentro do banheiro ali
E eu observei uma moça e ela estava com uma roupa um pouco social, mas eu me lembro dela estar um pouco ansiosa e ela estava com um teste na mão. E ela foi e fez o teste. Quando ela fez o teste, ela segurou assim e deu negativo. E ela começou a querer ficar meio apreensiva. E eu lembro que parecia que eu estava de dentro de outro banheiro e ela estava mais à frente, sabe? E eu me lembro de falar pra ela, espera mais 3 dias e faz de novo. E depois que eu falei isso, outra pessoa apareceu e ela parecia ter uma influência, uma liderança ali sobre as outras. E não era algo numa voz, num timbre legal, sabe? Era uma voz mais para mudar o foco, mudar é, a visão. E essa pessoa falava assim: mas para que filhos? Porque só pensa em filhos, não pode ter outra coisa na sua vida sem ser filhos? Pense nas outras coisas que você pode fazer. A vida não é só filhos. Algo, algo nesse sentido, sabe? E daí eu acordei. E daí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, Senhor, por que 3 dias? O 3 na Bíblia tem tantas coisas. Eu confesso que eu ainda não parei para pesquisar, mas existe, né, uma direção sobre os 3 dias. O Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa trindade entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então existe algo muito forte sobre o número 3 e eu confesso que eu ainda não pesquisei, mas se você quiser, fique à vontade. Pode deixar nos comentários depois do vídeo, eu vou adorar ler. Então eu fiquei pensando sobre isso e a primeira coisa que o Senhor foi ministrando no meu coração você estava dentro desse banheiro, você estava nesse processo também e estava ajudando outra pessoa e estava dando um conselho para outra pessoa. E depois a voz que falava, né, sobre isso, sobre, pô, mas para que filhos? Para que ter filhos? Existe o sentido de às vezes o inimigo nos atacarmos nessa área. Mas para que você não precisa, olha Deus te frustrando de novo. Olha como que é, você criou tanta expectativa, olha Deus te frustrando de novo. Então, são as vozes do nosso inimigo tentando frustrar os nossos próprios sonhos. Porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Os nossos filhos, gente, eles são a voz da próxima geração. São a voz que vai comunicar o Evangelho, é a voz que vai comunicar sobre Jesus. Então, é claro que o inimigo vai querer que não queremos mais, sabe? Então por que você não coloca o DIU já que você não consegue engravidar? Ah, então por que seu marido não faz uma vasectomia já que você não engravida? Desiste, foca em outra coisa, sabe? Então, essa voz, ela trazia esse sentido. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração. São as vozes tentando tirar do foco da promessa. A primeira vez que Deus me falou sobre uma segunda gestação foi exatamente há um ano, no dia 2 de novembro de 2024. Eu lembro que eu estava orando na sala e orando ali, falando com Deus exatamente sobre um outro sonho que eu tive. E engraçado que faz muito sentido agora. Deus é perfeito, né? Eu lembro nesse sonho, eu já até contei ele no vídeo da série Mulheres Fora da Caixinha, sobre identidade, maternidade. E nesse sonho eu encontrava muitas bebês dentro de bolsas jogados no lixo e eram vários. E eu me lembro de acordar e fui orar sobre isso e o Senhor mencionou no meu coração que eram mulheres que deixavam o sonho de ser mãe para trás e focavam em outras coisas e acabando, né, deixando de lado a ideia de ser mãe, focando em outras coisas, e assim a família não aumentava e assim a geração ia se acabando. Então, eu lembro naquele dia que o Senhor já foi ministrando no meu coração sobre a vontade, né, de ter um segundo filho. E eu lembro ali que eu estava orando, mas foi uma visão. Foi uma visão, era o meu esposo, a gente estava num campo, era o meu esposo e estavam meus filhos, e nós estávamos de branco. E ele segurava uma menina e ela tinha um vestido branco. Ela estava de costa, eu só vi ela de costa. Ela estava de branco e eu vi as sandalinhas brancas nos pezinhos. E eu vi meu marido brincando com ela e eu vi também o Ravi brincando com ela. E cara,
Eu sei que muita gente fala, Camila, é imaginação sua, é coisa da sua cabeça. Mas eu confesso, de verdade, só quem já passou por situações assim de visões mesmo, que Deus deu o dom da visão, vai entender o que eu tô falando. É muito rápido esses flashes, sabe? E eu vi ali ela e voltei e eu fiquei muito feliz. Falei, amém, Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu sempre quis ser mãe de menina, então no tempo certo vai acontecer. E muita coisa se passou, né? Afinal, a gente tá falando de um ano, então muitas coisas se passaram. Mas voltando, né, um pouquinho entre outubro e novembro, foi ali que Deus começou a ministrar bastante sobre isso. E eu quero falar sobre frustrações que nós construímos. E muitas vezes a gente culpa Deus por conta disso. Eu tentei diversas vezes entregar de, de mãos, de bandeja, assim, o sonho para Deus. Falei, eu não quero nunca mais pensar sobre isso. Não quero nunca mais pensar sobre isso. Sobre um segundo filho e uma menina. Não quero pensar mais. Tentei várias vezes. E eu não conseguia mais, sabe? Não tocar nesse assunto com Deus, no secreto, no devocional, eu não conseguia mais. E daí eu comecei a orar sobre ela. Só que eu comecei a orar de um jeito diferente. E que eu quero te encorajar a orar dessa forma. E eu confesso que eu já estive muito mais fervorosa nessa oração e eu preciso voltar. Mas eu quero te encorajar. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero expor a vulnerabilidade a nível de testemunho. Porque às vezes a gente vê mulheres, né, que estão em cima de um púlpito ou que estão atrás da câmera com um baita testemunho, com algum ministério assim, e a gente fala, nossa, que mulher focada, que mulher forte. Não, gente. Tem muita coisa que acontece que nem tudo dá pra se falar, né? Mas muita coisa acontece não só comigo, mas com outras mulheres que estão, né, com algum ministério à frente, estão falando aqui publicamente. Mas, voltando, a oração já profetizando sobre a vida. Então, se você, eu tenho certeza que se você está esperando o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro, ou está almejando ser mãe ou ser mãe pela segunda, terceira vez, eu creio que você já tem na sua cabeça, se for menino ou se for menina, você já tem o nome, certo? Então, hoje eu quero te encorajar a orar de uma maneira diferente. A gente, vamos trocar um Senhor, porque o Senhor não me dá? Senhor, porque não chegou o meu tempo ainda? Senhor, por que tantas pessoas estão engravidando e eu não? Senhor, por que tal fulano engravidou que nem queria ter filho e eu que quero ter filho não engravido? Eu quero te convidar a trocar a oração por. Eu vou dar um exemplo aqui com o nome que eu quero para minha filha, que é Maria. Então, eu, eu troquei a oração por Senhor, obrigada pela Maria. Jesus, obrigada porque ela já existe no mundo espiritual. Eu aguardo ela chegar no mundo natural. Então eu comecei a orar dessa forma: Senhor, traz a Maria para o mundo natural, porque eu sei que no mundo espiritual ela já existe. Senhor, eu agradeço pela vida da Maria. Senhor, a Maria vai ser uma excelente mulher. A Maria vai ser uma ótima criança. A Maria vai ser uma voz para essa geração. A Maria vai ser abençoada. A Maria vai ser uma boa filha. A Maria vai ser uma boa esposa. A Maria vai trazer alegria para nossa família. Obrigada pela Maria, Senhor. Obrigada pela saúde da Maria. Então, eu troquei tudo que eu pensava, tudo que eu me lamentava aos pés do Senhor por uma oração de gratidão. Então eu quero te fazer esse convite. Eu sei que você já tem o nome aí da sua criança. Então eu quero te convidar a orar por ela já, sabe? Pai, eu te agradeço pela vida, sei lá, vamos falar o nome aqui, pela vida do João, que está morando aí no mundo sobrenatural com o Senhor. Mas eu já agradeço pela vida dele, porque eu creio que no tempo certo o Senhor vai trazer ele para o mundo natural. O Senhor vai trazer ele para o meu ventre. O Senhor vai trazer ele para eu gestar. Então eu quero te convidar para isso, para trocar a forma de orar. Então eu me recordo que no início ali entre o meio ali de novembro, eu lembro de uma oração aqui nesse mesmo quarto, que eu falei assim: Senhor, eu quero falar sobre ela, mas eu tenho medo de pedir e me frustrar de novo, sabe?
E eu comecei a orar sobre ela. Falei, eu não vou esconder mais, que eu a quero muito, Senhor. Eu não vou esconder mais, que eu quero muito ela. Falei, eu não posso esconder mais isso do Senhor, porque ainda que eu escondesse, o Senhor saberia. O Senhor sabe o que tá aqui dentro. E daí o Senhor colocou no meu coração, então profetiza sobre esse vale, Ezequiel. E eu lembro que aqui eu chorei, eu me derramei, eu clamei, sabe? E o profetiza foi realmente profetizar sobre ela. Agradecer ali sobre ela, profetizei que ela chegaria no mundo natural. Eu profetizei que ela seria abençoada, que ela seria uma mulher próspera, que ela seria usada nas mãos dele, que ela seria a serva dele, que ela o louvaria, sabe? Então eu profetizando vida sobre ela, profetizei vida sobre o meu ventre. E o Senhor me trouxe Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem abate, a porta será aberta. Então nesse dia eu lembro de chorar muito, muito, muito pedindo para o Senhor para que ele mandasse ela para mim, sabe? Mas ainda vamos falar muito sobre não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas aquele dia eu pude voltar a pedir, a falar sobre ela, porque eu tava tentando silenciar algo que eu não queria por medo de me frustrar, por medo de achar que tava no momento e não era ainda, então eu deixei de falar sobre ela. E nesse dia o Senhor me convidou a continuar falando sobre ela. Só que daí eu comecei a pedir de uma forma diferente. Um pedir agradecendo já de ter recebido, sabe? Isso é um nível de fé assim, parece meio doido, sabe? Mas é isso. Tem que ter uma fé doida mesmo. O Senhor gosta desse tipo de fé que é maluca, que você não vê, você não tá vendo nada, você não tá todo desalinhado, mas a sua fé permanece no meio dessa loucura. E ainda eu me recordo que no mês de outubro teve um evento na minha igreja que chama Defensoras. E quando eu fui, a palavra foi sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Então, quando começou a palavra, eu falei, ai Deus. Falei, eu falei, para, Senhor, com essas revelações que o meu coração ele tá se enchendo aqui. E eu vou começar a pensar de novo. E ali foi uma palavra muito linda, mas continuei profetizando lá mesmo. E foi muito bonito que eu me recordo que enquanto nós estávamos louvando ali, eu lembro de estarmos todas ali reunidas orando e ter uma visão. E a visão era o céu, ele abria assim em cima da igreja e subia uma fumaça rosa. Estávamos todas de rosa por conta do Outubro Rosa naquele dia. E era uma fumaça linda rosa subindo. E eu acho que eu não compartilhei com ninguém sobre isso. Mas enfim. E a outra também sobre a minha casa, sobre profetizar sobre o vale de ossos secos. E eu me lembro de estar ali clamando sobre a minha casa, tudo. E o Senhor me dá alguns flashes de visões de algo que, né, vai vir a acontecer na minha casa, no meu casamento, na minha família, que não dá para abrir aqui, né? Mas assim, coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Depois passou alguns dias e eu me lembro fazendo o meu devocional. O Senhor me trouxe Lamentações 3, que fala sobre quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E naquele dia, fazendo um devocional, eu lembro que eu tinha ido fazer um piquenique com o Ravi e com meu marido. E ali lendo, eu falei, nossa, eu falei, o que que o senhor quer me trazer à memória, né? E eu me lembro que eles foram fazer outra coisa e eu acabei voltando pra casa. E lendo ali, me veio assim, faço uma timeline de tudo que tá acontecendo, uma timeline da promessa. E daí eu fiz, eu coloquei ali, desde quando o Senhor me chamou para esse canal, todas as coisas que aconteceram na minha vida, no meu casamento, com o Ravi, com as promessas de outro filho, e tudo, sonhos, palavras, e fiz essa timeline. E depois que eu terminei, eu falei, Senhor,
estou trazendo à memória tudo que me dá esperança. Então eu quero te convidar a fazer isso. Faça a timeline da promessa. E todas as vezes que você se sentir angustiada, que você sentir que, meu Deus, não vai se cumprir. Meu Deus, tá tudo desmoronando. Tá tudo dizendo contra. Você vai voltar nesse diário, você vai olhar e você vai lembrar de todas as promessas que o Senhor fez para sua casa. E é exatamente isso que você vai falar. Senhor, tá aqui, tô trazendo à memória tudo que me dá esperança. A esperança que eu tenho é a tua palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu lembro que depois que eu fiz essa timeline, gente, eu coloquei o louvor da Juliane Souza, né? Acho que é Minha Casa. E eu comecei a louvar segurando aqueles papéis e comecei a louvar e profetizar sobre a minha casa. E eu lembro que tava um tempo nublado, sabe? Tava tudo escuro assim. Eu falei, mesmo que o cenário pareça escuro como esse, sem eu ver o céu, sem eu ver o azul lindo do céu, eu falei, eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família. E foi muito lindo. E eu guardei. Falei, Senhor, no momento certo, o Senhor vai me fazer entender por que que eu fiz essa timeline. E todas as vezes que eu senti que o cenário tá mudando, eu vou voltar pra cá, pra trazer a memória. Gente, só que como eu falei, nem tudo são flores, né? É um processo que a gente passa com Deus. Tudo que eu ministro aqui foi primeiro aconteceu comigo. Então por isso que eu venho aqui falar. No dia 28 de outubro, fez 5 anos que eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, do Ravi. E então aquele dia pra mim era um dia com tantas expectativas, porque nós que criamos elas, nós nos frustramos pelas expectativas que criamos. Então naquele dia eu falei, nossa, então acho que é hoje que o senhor vai revelar que eu tô grávida e tal, tal. Gente, eu lembro que, eu não sei se é de tanto pensar, mas foi algo muito bonito. Eu lembro que quando eu acordei nesse dia 28, eu tinha sonhado que eu estava com um diário. Parecia a minha pasta de exames quando eu, né, estava fazendo o pré-natal do Ravi. Mas na frente tinha um teste de gravidez assim positivo. E eu abria e tinha vários papéis, depois passou para outro sonho. Nesse outro sonho, eu estava deitada numa maca para fazer ultrassom do bebê. E, gente, e quando eu olhava pra cima, eu não sei se você já fez o ultrassom, mas tem uma clínica aqui na minha cidade que quando você olha assim pra cima, alguns já colocam a ultrassom pra você ver, outros colocam luzes essas luzinhas de robô que parece o céu, enfim. Mas nesse caso, no meu sonho, era como se fosse o céu mesmo, era como se eu visse o ultrassom no céu, era sem teto, então eu vi um embriãozinho assim, bem pequenininho, só que no céu, gente, era no céu, não era numa máquina de ultrassom, era no céu. E um médico muito simpático falando, olha o tamanhinho, ó, quer ouvir o coraçãozinho? Porque já dá pra ouvir o coraçãozinho. Meu marido tava na sala junto. E eu acordei e falei, ah, então é isso. Justamente no dia 28, gente. Então, se sou eu um negócio desse, fala, putz, já tô grávida, então. Então, tô grávida e tal. Fiquei super feliz. E como eu disse, novamente, nós criamos as expectativas. Mas, o que aconteceu naquele sonho? Pode ver que eu estava vendo o embrião no céu, né? E o médico falava, já dá pra ouvir o coração. Só que o embrião estava no céu. Ou seja, eu estava vendo o meu bebê no sobrenatural. Ele não estava ainda no natural, ele estava no sobrenatural. E a minha fé já estava vendo ele lá. Então, a minha emoção acabou confundindo tudo, achando, não, tô grávida, tava comprando um teste, tô grávida. O que aconteceu? Comprei o teste, fiz o teste, não estava grávida. Aí que o Senhor. Aí que a gente desmorona. Aí que, gente, é difícil explicar para pessoas que ainda, né, então não passaram por isso, ou que não querem ser mãe, ou simplesmente que não acreditam em nada. Mas nesse dia, foi um dia tarde que eu fiz, eu chorei tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E a gente se revolta com Deus. A
A gente fica com raiva de Deus, gente. Eu sei que isso é o maior pecado do mundo, Senhor, e o Senhor conhece meu coração e sabe como eu tô falando isso. A gente fica com raiva de Deus. A gente fala, por que tá me deixando sonhar? Por que tá me mostrando coisas se o Senhor não quer me dar? A gente fica parecendo exatamente uma criança. Quando um pai fala não, quando um pai alerta alguma coisa, sabe? Eu me senti naquele dia, né, enganada. Esse é o sentimento. A gente se sente enganada por Deus. Eu me senti enganada, mas ao mesmo tempo que eu me senti enganada e irada com Deus, eu já pedi perdão. Falei, me desculpa. Eu falei, mas eu não posso esconder do Senhor a minha raiva. Eu não posso esconder do Senhor a minha tristeza, porque ainda que eu escondesse, o Senhor saberia que ela está dentro de mim. Então, eu me lembro de pegar aqui meus papéis, meu diário que eu faço aqui. Gente, eu chorei tanto aquele dia. Chorei tanto, tanto, tanto. E eu me debrucei na Bíblia e eu molhei todas as páginas da minha Bíblia. Todas as páginas não, né? No que estava aberto. Mas eu molhei a minha Bíblia. E eu lembro que quando eu abri e debrucei assim em cima, eu chorei. Isso é realmente chorar nos pés do Senhor, né? Porque eu abri a Bíblia, deitei e chorei em cima. E quando eu abri, eu olhei onde eu estava chorando, eu estava chorando em Isaías 43. Que o Senhor me deu essa palavra lá em julho, quando o Senhor começou a falar de um novo tempo na minha vida. E aí que eu chorei mais ainda quando fui ver onde era. Só que o que eu quero dizer com isso é que eu estava chorando no lugar certo. E eu me lembro do Espírito Santo ministrar no meu coração. Calma, Ana, eu estou vendo. E eu quero te dizer agora, calma, ele está te vendo. E aquele dia foi realmente um teste pra mim de o quanto você quer, mas o quanto você me ama se eu não te dar agora, sabe? E eu fiquei ali debruçada, chorando muito, muito triste. Aquele dia eu fiquei muito chateada. E foi passando o dia, a gente vai só levando o dia, né? Fui levando o dia e à noite, era uma terça-feira. E à noite eu fui assistir o culto da Lagoinha pelo YouTube. E era o Samuel, eu esqueci o sobrenome dele. É Samuel, não lembro, mas ele prega na Lagoinha toda terça-feira, terça profética. E, gente, nesse dia eu estava acabada, sabe? E tá, fui assistir o culto. Aonde foi a palavra? Em 1 Samuel, a história de Ana. Quando Samuel começou a pregar, Samuel ainda, né? Quando Samuel começou a pregar, gente, mas eu chorava feito uma criança. Feito uma criança, eu chorei tanto, 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 que eu falei, meu Deus. Eu falei, obrigada, porque o Senhor sabia exatamente o que eu precisava hoje dessa palavra. O Senhor sabia o quanto eu precisava dessa palavra hoje. E eu vou deixar ela até na descrição, eu vou procurar aqui no meu histórico, eu vou deixar ela na descrição caso você queira assistir de novo. Assistir de novo. Caso você queira assistir e complementar depois desse vídeo. Mas não vai mudar não, fica aí. Então, eu chorei muito aquele dia e aquela pregação, né, não é sobre a pessoa, mas é sobre o que a pessoa busca no Senhor e o que ela derrama depois. É sobre isso. E aquela palavra, a palavra do Senhor me trouxe muito conforto naquele dia. E daí se passaram, no outro dia acordei melhor, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então no outro dia acordei bem, foi passando o dia. E no dia 31, na madrugada do dia 31, o Senhor me deu outro sonho. Nesse dia, nessa madrugada, eu acordei por volta de 3 horas da manhã, com o Ravi me chamando. E quando eu fui ver o que ele queria ir no banheiro. Então eu levei ele no banheiro, depois coloquei ele de volta na cama e voltei pra minha cama pra dormir. Quando eu fui deitar, me veio na mente, assim, contentamento a palavra. Eu fiquei, contentamento, contentamento. Falei, tá bom. Falei, tá. E anotei, eu sempre anoto no bloco de notas. E anotei e deitei. Eu confesso que eu não me lembro se eu fui orar ou se eu já deitei pra dormir de volta. Mas eu lembro de voltar a dormir. Daí tá, voltei a dormir. Quando foi por volta de 4h30, uma hora e meia depois, acordei de novo com outro sonho. E esse já é mais, assim, já é mais, bem mais profético mesmo. Nesse outro sonho, eu estava no quarto do Ravi. E o mais curioso é onde eu estava sentada no quarto. Era no canto do quarto e eu estava sentada numa cadeira de amamentação. Eu estava sentada, não tinha bebê. Só que o Ravi entrou e ele agachou assim, foi e beijou minha barriga. E disse:
tem um bebê aqui. E eu me lembro que no sonho eu falei, como é que é? Daí eu lembro de levantar e já saindo do quarto, eu falei assim, mas Pê, como que tem um bebê aqui? Ele falou assim, foi o papai do céu que deu. Daí eu falei, mas Pê, eu falei, só se for o papai do céu mesmo, porque a gente não tava esperando ele. E dei risada. E teve uma outra parte, né, mas é que eu acho que não se encaixa aqui. Mas, segurando essa ponta de sonho, né, acordei e fiquei, meu Deus, que sonho. Daí fui, anotei tudo bonitinho de novo. E fiquei viajando no sonho, né? E daí fui tentar voltar a dormir. Afinal, era 4 e pouco da manhã. E daí veio a palavra muito forte no meu coração. Alegrai-vos e regozijai-vos. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E daí eu falei, meu Deus. Daí fui ler, não consegui mais voltar a dormir. Daí eu falei, aonde está essa palavra? Eu falei, já li essa palavra, só não lembro aonde. Que eu vou ler aqui com você, está em Joel, capítulo 2, versículo, vou ler do 23 até o 25, tá bom? Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque ele lhe dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigos e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E eu não lembrava, né, que era em Joel. Na verdade, eu nunca li Joel inteiro, mas eu já me lembrava dessa passagem. Tem uma música do Fernandinho que ele fala, né, sobre essa passagem. Então eu já tinha escutado. E eu fui ler sobre isso. E, gente, um dia anterior eu tinha passado uma batalha espiritual tão grande que depois veio essa palavra e, nossa, me deixou muito feliz. Eu realmente fiquei muito feliz. E com um sonho também. Então foi um compilado ali. Só que novamente, né? Nós criamos as expectativas. Então eu falei, bem, se o Ravi, né, no sonho tá falando, então vai acontecer. É isso? Eu falei, não, agora sim. Eu falei, agora sim o Senhor revelou que tá vindo, que essa criança vai vir. Não é bem assim que funciona. Nessa palavra, o Senhor fala sobre as primeiras e as últimas chuvas. E eu fui ver o que que era isso, né? As primeiras chuvas, eu até fiz anotação. A primeira chuva chama Atemporã. Cai no início do plantio e servia para amaciar o solo e germinar as sementes. Então eu falei, Senhor, já se passaram tantas coisas, mais tantas. Falei, porque se é pro Senhor me para fazer germinar sementes, o Senhor já veio fazendo isso há muito tempo. Falei, então eu tenho certeza que eu estou na última chuva. Falei, porque tudo que eu já chorei, tudo que esse solo já foi amaciado desde julho, eu falei, eu tenho convicção e fé que eu já estou na última chuva. A última chuva chama Seródia. Ela é uma chuva do fim da estação, que é perto da colheita, que serve para amadurecer o fruto antes da ceifa. Então eu falei, Senhor, eu tenho convicção. E eu quero te dizer e declarar que nós já estamos na última chuva. O Senhor já está na nossa vida com a chuva seródia, aquela que serve para amadurecer o fruto antes da colheita. Amém? Eu falo isso porque a chuva começou a me perseguir, não só na chuva, mas nos sonhos. Alguns dias depois, já no mês de novembro, eu sonhei que eu estava em um lugar claro. Era uma casa muito grande, mas era um lugar claro e tinha muitas goteiras. E eu me lembro que um vendaval arrancou uma parte do telhado, mas era como se fosse o quarto do Ravi, então não dava pra entender muito bem. Arrancou uma parte do telhado e levou o telhado embora, uma parte dele, e o vendaval levou. E eu me lembro de ficar muito assustada e pegar o Ravi e chamar o meu esposo pra gente sair do lugar. E eu falei, meu Deus, que, né? Eu falei, chuvas, tempestade. Falei, mas o Senhor também, né, de várias passagens na Bíblia, o Senhor também veio em vento, o Senhor também veio em fogo, o Senhor veio em chuva, em tempestade. Falei, então o Senhor fala de várias formas, né? E eu lembrei da passagem do Monte Sinai, onde o povo ficou com medo de subir, né,
Mas Moisés subiu e o povo não, porque ficou com medo, né, de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Então eu me lembrei dessa passagem. Falei, Senhor, não me permita que eu seja como o povo e ficar com medo do Senhor, com medo da forma do Senhor agir ou de falar, né? Então eu me lembrei dessa passagem. E os dias foram passando e eu fui fazer uma viagem com a minha família. Inclusive, essa viagem eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu gostaria muito de viajar, gostaria muito de descansar. Falei, prepara, me dá a provisão da minha casa para eu tirar pelo menos 2 dias para eu descansar. E assim foi feito, para a glória de Deus. Conseguimos viajar num lugar próximo aqui, mas era um hotel. E nós ali aproveitamos, mas, gente, ficou o tempo todo chuvoso. Ainda bem que era um lugar que tinha piscina aquecida, então deu pra gente aproveitar. Mas todos os dias eram nublados, sabe? E eu falei, bem, tá próximo a menstruação. Eu falei, chuva, cenário, tudo. Gente, olha como a nossa mente também prega peça na gente. Então tem que estar muito bem alinhado com a palavra, oração em dia, para que a gente, sem querer, não crie expectativas nossas e nos frustre. Gente, eu esqueci de comentar que nessa mesma noite que eu tive o sonho com o teto, tudo, eu me lembro de estar orando e fazendo uma oração. E no momento que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão de um sonho que eu tive lá em julho. E eu já contei, né, aqui em um vídeo chamado Luta Invisível, caso você queira assistir depois. Um sonho que eu olhava para minha barriga e o cenário todo em volta era destruído, era todo cinza. E nesse dia, eu me lembro que eu estava orando e o Senhor me trouxe de novo esse sonho. Só que ele já me trouxe de um outro jeito, um jeito lindo. Quando eu olhava pra minha barriga, eu não estava vendo minha barriga, mas eu via flores. Era um buquê, assim, de flores grande, que não deixava ver minha barriga. Então, eu não sei se minha barriga estava normal ou eu estava grávida, porque era um buquê muito grande de flores. Olha como que é as coisas de Deus. Só que quando eu olhava pra frente, gente, a cidade que eu via, aquilo tudo destruído, tava restituído. Dava pra ver o lugar, era tipo assim, bem cinematográfico. Dava pra ver a rua curtinha, as casas coloridas, aqueles postes pretinhos, sabe, com aquela luz amarela. Gente, eu consegui ver restituído e restaurado tudo aquilo que eu vi cinza. Então, olha como que é as coisas, a gente associa muita coisa, às vezes Deus vai falando, mas eu tenho pensado assim, o Senhor, ele dá o mapa, mas ele borra as bordas do mapa. Porque a gente só vê uma parte, né? A gente só consegue ver uma parte. Quando a gente fala, Senhor, me conta segredos, ele até conta, mas até quando? Ou até onde a gente vai ter maturidade para saber lidar com esses segredos? Porque nem tudo ele vai falar. Ele pode até falar uma certa parte, mas depois é a gente que vai criando. Então, por isso que né, nas minhas conversas com Deus, eu falo, Senhor, o Senhor dá o mapa, mas borra tudo as bordas, então eu não sei para onde vai, aonde vem, o que vai acontecer, o Senhor só fala uma parte. Então, ali, nessa visão, também já foi, né, uma criação de expectativa. Mas voltando aí ao hotel. Estava no hotel, né, no primeiro dia, foi maravilhoso, curtimos muito, comemos muito. E eu me lembro exatamente por comer muito, eu acordei de madrugada por volta de 4h20. E, nossa, cheia, eu fui no banheiro, daí tomei água, não conseguia voltar a dormir. Quando eu deitei, falei, vou voltar a dormir. Falei, mas deixa eu ver que horas são. Quando eu olhei no relógio, era 4h44. E o Senhor me trouxe Isaías 44 na hora. Falei, Isaías 44. Eu falei, se eu não ler, eu não vou conseguir dormir. E daí eu fui e abri no meu celular e eu vou ler aqui. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno, e o que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto a correntes de água. Gente, quando eu li isso aqui, meu coração assim falou: Meu Deus! Mas na verdade, somos nós. Somos nós que nos colocamos nessa posição, porque o Senhor não me falou em nenhum momento que eu estava. O Senhor estava talvez me preparando que a promessa chegaria. Mas ele não disse nada. Foi eu que, na minha cabeça, falei: Estou.
E naquele dia tava chovendo muito e eu tinha ido fazer uma massagem. E quando eu desci da massagem, tava um vendaval, assim, tava muita chuva, muita chuva. Então, o meu marido, meu filho e o meu sobrinho estavam na piscina coberta. Liguei pra eles, tava tudo bem, tava tudo certo. Falei, olha, então espera aí que daqui a pouco eu desço. E eu me lembro de ter ido até a janela do hotel. Gente, era uma janela bem grande. E eu olhei pra janela e a chuva não permitia eu ver nada, porque dava pra ver a cidade, os montes altos, que é Poços de Caldas, né? Dava pra ver os montes assim e não dava pra ver nada, tava tudo branco. E um vento. E eu falei, Senhor, eu falei, eu não consigo ver nada. Eu falei, e eu tô falando de uma forma literal, literalmente aqui não dá pra ver nada. Eu falei, mas nessa situação, eu falei, o cenário dessa chuva, eu falei, faz todo sentido pra mim, porque tudo que o Senhor fala não tá fazendo sentido pra mim. Nada do que o Senhor tá me falando, tá me mostrando, tá fazendo sentido. Porque naquele momento já tava descendo pra mim. E eu falei, nada do que o Senhor tá falando pra mim faz sentido. Eu falei, e eu não consigo ouvir a tua voz agora. Eu falei, eu não tô conseguindo ouvir a tua voz. E, gente, eu não conseguia mesmo. Porque ele não estava falando. Sabe quando tem uma pessoa muito triste do seu lado e você não sabe o que falar, mas você fica do lado? Foi assim que eu me senti. Eu olhei pra cima, pro céu e falei: eu sei que o Senhor tá me ouvindo, o Senhor só tá em silêncio, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. O Senhor tá ouvindo tudo que eu tô falando. O Senhor tá vendo meu desespero, o Senhor tá vendo a minha tristeza de novo. Eu falei: mas o Senhor sabe que eu não vou levar isso pra ninguém, porque são coisas que são experiências que eu preciso passar. Eu falei isso que são doloridas demais, que eu não entendo porque. Eu falei, mas eu não vou sair dos teus pés ainda que eu esteja acabada e arrasada. E fiquei orando ali, eu falei, eu não vou sair daqui é, me lamentando e tudo mais. Eu falei, eu vou sair daqui triste, o senhor sabe disso. Mas eu não vou sair daqui me lamentando. E eu falei, eu sei que essa chuva eu vou conseguir ver em algum momento. E chorando. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Continue olhando. Continue olhando porque a chuva não é eterna. E eu continuei, sabe, parado assim, gente, olhando pro nada. Ainda bem que eu tava num quarto isolado, assim, né? Não tinha outras pessoas. Porque senão eu ia achar que eu era uma maluca doida chorando lá. Mas eu fiquei lá, gente. Eu fiquei lá. E eu falei, quer saber? Eu falei, o senhor sabe de tudo. Eu falei, então, amém. Se não é pra ser ainda. Eu falei, não vai ter nada que eu possa fazer. Porque é só o Senhor que sabe a hora certa, o momento certo. Então, porque eu sempre falei, gente, eu queria ter o primeiro filho antes dos 30. E assim aconteceu, eu tive o Ravi com 29, um mês antes do meu aniversário. Só que o segundo eu falava antes dos 35. E a data não vai bater, sabe? Se eu estivesse, né, grávida, agora. Daí eu falei, Senhor, falei, não vai dar tempo mais. Falei, agora já era. Falei, agora não dá tempo. Eu falei, mas novamente, é porque eu quero ser mãe antes do 35, né? Por conta de saúde, é melhor, né? Porque, né, a medicina fala que depois dos 35 já muda um pouco o quadro. Então eu sempre falo, eu quero ser mãe antes dos 35. Mas daí eu falei, bem, se não vai dar tempo, eu falei, o Senhor há de cuidar de mim se eu tiver com mais idade do que 35. Eu falei, então amém. Eu falei, entrega nas tuas mãos, Senhor. Daí eu me lembro, daí eu me lembro que no outro dia, passou, né, desci, fingi que nada aconteceu, né, vivi ali. Daí eu me lembro que no outro dia, eu falei assim pro meu marido, eu falei, olha, hoje eu quero fazer um devocional aqui, né, eu quero pegar um lugar aberto assim, verde. Eu quero fazer um devocional aqui, então eu levo as crianças pra brincar um pouco e me dá meia hora, 40 minutos, que daqui a pouco eu apareço. E ele falou, tá bom. E ele foi pra piscina com os meninos e eu fui fazer meu devocional. E ali falando com Deus, né, com tudo que tinha acontecido e, e escrevendo, eu falei, Senhor, eu falei, me perdoa, mas
às vezes, as suas coisas são tão estranhas. Eu falei, às vezes o seu jeito de agir parece meio louco. Essa é a maior sinceridade da vida, falando aqui, mas eu falei assim pra Deus. Falei, suas coisas parecem ser meio loucas. E o Senhor foi ministrando ali junto comigo, o Espírito Santo. Os meus milagres parecem loucos pra você? E eu falei, me perdoa, mas às vezes parecem sim. E o Senhor falou, a fé é manter a lucidez em meio à loucura que você tá mencionando. Eu falei, realmente é difícil. Eu falei, e como eu mantenho a minha lucidez? Daí o Senhor falou, com a minha palavra. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Daí eu lembrei do diário que eu tinha feito, da timeline, da promessa que eu tinha feito, e fui lê-la de novo. E fui ler ela de novo, sabe? Pra ver tudo que o Senhor já tinha falado a respeito do meu futuro, da minha casa, da minha vida. Então eu fui ler de novo e ali eu lembro de ter chorado muito. E, gente, tinha algumas pessoas. Eu tava num lugar mais isolado, mas tinha gente passando. Então eu falei, gente, quem tá me vendo aqui vai achar que eu sou maluca, chorando aqui, né, num lugar desse. Falei, mas não tô nem aí. E continuei ali fazendo o devocional. E eu sigo uma moça, ela chama Helena. Ela é da região aqui, chama Médica de Almas, o Instagram dela. Gente, eu, assim, eu tenho um carinho muito grande porque o Senhor já falou comigo várias vezes através da vida dela. E ela tava num propósito de 90 dias de oração. E quando eu fui abrir, ela faz live todo dia, acho que às 10. E quando eu fui abrir a live que eu vou assistir, a live era justamente o número 44. Falei, já começou aí, né? E daí eu vou ler com vocês, que eu não vou pôr o vídeo aqui, mas eu vou ler o começo do vídeo, que ela começa orando, e o que o Senhor ministrou no coração dela a respeito de algumas pessoas. E alguma dessas pessoas era eu. Vou ler do jeito que eu escrevi, tá? Tá aqui, ó. Que é o dia 18, na verdade. Ontem, pessoas estavam certas do cumprimento da palavra. Pessoas choraram diante disso. As pessoas buscavam a Tita ou Tito. Tem uma passagem na Bíblia que Paulo diz: traga-me a Tito para me trazer alegria e esperança. Então, por isso, né, o termo Tito. E aqui estava falando que às vezes esperava uma palavra de alguém, até mesmo dela nessas orações que ela estava fazendo junto com o pastor Elias, nessas lives, nesse propósito de 90 dias de oração, de live. Então, por isso, né, as pessoas buscavam a Tito ou a Tito, mas essa pessoa não faz mais isso. Não por não crer, mas pela confiança. Silenciou a dor porque sabe a palavra. Tá doendo, mas permaneço aqui. E daí ela disse: o Pai te acolheu na sua dor. Foi Jesus que te acolheu naquele dia de dor. E, gente, aquele dia na janela, realmente, como eu disse, eu não ouvia, mas eu sentia, sabe? De eu tô aqui, eu tô aqui, sabe? Eu não ouvia. Eu só sentia que eu não tava sozinha ali, sabe? E eu quero te dizer com esse vídeo que tá tudo bem a gente estar frágil alguns dias. Eu tenho aprendido na prática com o Senhor que eu não sou uma super crente, que vai ter dias que eu vou duvidar da palavra, vai ter dias que eu não vou estar bem emocionalmente, vai ter dias que eu vou eu vou estar com menos vontade de orar e ler a palavra. Vai ter dias que eu vou estar mais fraca na fé, mas ele vai permanecer o mesmo. E eu quero te dizer isso. Vai ter dias que nós vamos nos frustrar muito, muito mesmo, de estar esperando a promessa se cumprir, de uma gestação que ainda não chegou, né, de um bebê que ainda não chegou para sua família, na sua casa. Mas como eu disse, que a gente possa continuar orando, mas de maneira diferente, já agradecendo pela vida que existe no sobrenatural, mas que ainda não chegou no natural. Que através desse vídeo você se sinta abraçada. Que todas essas frustrações que você já viveu agora, você não está sozinha. Você, você tem várias outras mulheres passando por isso. Mas
o, o melhor de tudo é que não só eu, mas você aí e tantas outras mulheres, nós temos Jesus ao nosso lado, que muitas vezes ele não vai trazer palavras. Muitas vezes ele não vai trazer as direções ou as datas certas, mas ele vai estar ao nosso lado. Ele vai estar nos acolhendo, acolhendo cada choro, cada lágrima derramada. Porque eu sei que é muito chato ouvir. Espere o tempo do Senhor. Tudo tem a hora certa. Cara, a gente quer pra ontem. A gente quer viver coisas pra ontem. Mas por mais que doe, por mais que a gente faça aquela birra com Deus, a gente sabe que Ele quer o melhor pra gente. A gente sabe que Ele sabe o melhor momento. Tem coisas que a gente não vê, que só Ele vê. Então, através desse vídeo, eu quero compartilhar aqui essa vulnerabilidade e também esse testemunho que talvez você, assim como eu, naquele quarto de hotel, silenciou e não disse pra ninguém e viveu novamente outra frustração e guardou pra você. Só que talvez esse guardar pra você tá te fazendo transbordar de tristeza. Eu quero que através desse vídeo você se sinta acolhida por Jesus, acolhida por mim, que está passando o mesmo processo, acolhida por outras mulheres que vão assistir e falar: meu Deus, eu também silenciei, porque eu confio na tua palavra, mas ainda assim eu estou triste. Então, que a gente possa encontrar Jesus todas as vezes que nós nos frustrarmos e que a palavra dele, a palavra dele vai se cumprir. A palavra dele não volta. Se ele te disse de alguma forma, ele vai cumprir. Eu creio na minha vida e na sua vida. Se o Senhor disse que essa criança vai chegar no mundo, canta labaxeira lavaz, que essa criança vai chegar no mundo natural, creia. Creia que no momento certo ela vai chegar no teu ventre. Não só no teu, como no meu. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguma amiga tentante que está passando por esse processo, assim como eu e você. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem crê nele será salvo eternamente. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.